demais de ver tantas pessoas numa sexta-feira à noite, depois de uma semana intensa de trabalho. Sei que alguns já se reuniriam ali no grupo de vida, mas tantos outros abriram mão de alguma atividade, ou até mesmo um tempo de descanso, para estar aqui. Eu creio do fundo do meu coração que Deus vai te honrar. Eu creio do fundo do meu coração que Deus vai te abastecer, que Deus vai te equipar, que Deus vai te inspirar e te impulsionar ainda mais para o cumprimento do seu propósito. Eu quero mais uma vez honrar o pastor Jay, sua esposa, Luciane, toda a equipe de supervisores que eu tive o tempo ali mais cedo de conversa e ver que são de alto nível. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também eu estou conhecendo aqui pessoalmente o meu amigo, nós fazemos parte do mesmo grupo no Brasil, Igor, e a gente está conectado ali de uma maneira online, junto com tantos outros líderes, e agora estou aqui conhecendo ele pessoalmente. Estou feliz de estar aqui com vocês. Estou representando aqui a nossa igreja, sim, a Central, uma igreja em células, uma igreja em grupo de vida, uma igreja que busca viver o amor de Deus, fazer discípulos, transformar pessoas e cumprir o seu propósito. Nós vivemos ali na Central um milagre. Nós começamos com umas 350 pessoas, aliás, começamos com 80 e poucas, mas depois de 40 anos, éramos 300 pessoas, 350 pessoas, e Deus agiu de uma maneira extraordinária no nosso meio, nos visitando, trazendo a sua presença, nos equipando para cumprirmos o nosso propósito e abrimos os nossos primeiros 15 grupos de vida. E Deus começou a agir através desse grupo destes grupos de uma maneira especial, vivendo ali mesmo em comunidade, edificação, edificando um ao outro, adoração, colocando Jesus no lugar central, vivendo uma vida em comunidade, relacionamento, buscando também levar o amor de Deus para as outras pessoas, fazer discípulos, e a graça de Deus nos alcançou. De 15 fomos para 30, depois para 60, depois para 100, depois para uns 150, hoje pela graça de Deus são mais de 2.000 grupos, são mais de 20.000 pessoas, e ali eu tenho a alegria de pastorear, junto com a minha esposa, milhares e milhares de jovens, de adolescentes e também tantas outras áreas, e vim aqui trazer um pouco para vocês daquilo que Deus tem nos dado. Eu queria estar acompanhado aqui com a minha esposa, ela não pôde vir nessa noite, como a nossa agenda começava aqui às 18h30 e às 20 horas com vocês, ficaria assim um pouco complicado de trazer nossas 3 crianças, porque nós já temos 3 filhos, o Felipe, que tem 3 aninhos, o Pedro, que tem 5, e o João, que na semana passada completou seus 8 anos, então essa é minha família, não consegui trazê-los aqui, mas estamos de passagem, estávamos no Havaí fazendo um curso, 4 meses intensos lá, passamos aqui por Orlando para tirar 10 dias para colocar o fuso horário. Nós no Havaí estávamos a 7 horas de diferença do Brasil, são 5 aqui de Orlando, e agora estamos nos ajustando para voltar à nossa base oficial, que é ali em Belo Horizonte. Nós estamos reunidos lá como igreja. Essa é minha família. Eu posso dizer assim com muita alegria que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, eu não tive a alegria de ter sido educado nos princípios da palavra de Deus. Se tem alguém aqui que teve esse privilégio, se eu tivesse no seu lugar, eu já tinha dado glória a Deus, porque que alegria que é eu ver ali os meus filhos já tão novos, lendo a Bíblia, buscando o Espírito Santo, sendo cheios da presença de Deus, adorando de manhã, adorando de tarde, adorando de noite, crescendo, saturado nesses princípios. Eu não tive, e infelizmente quem não tem Jesus está vazio, e quem está vazio está buscando alguma forma de se preencher. Alguns buscam no dinheiro, outros buscam nas drogas,
outros buscam nos relacionamentos diversos, às vezes não se contenta com uma pessoa, tenta com duas, com três, tenta com pessoas do mesmo sexo, enfim, é uma busca desenfreada para aquele que está vazio. Se eu vivia uma vida vazia, e infelizmente eu acabei canalizando as minhas energias nas drogas, uma busca desenfreada por satisfazer aquele vazio que estava no meu coração. E você sabe que o pecado, ele chama mais pecado. Um abismo vai chamando outro abismo, e a nossa vida vai virando uma bola de neve. Quando estava com os meus 18 anos, infelizmente, eu já estava usando droga antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa, depois de qualquer coisa. Tentativas de ficar livre das drogas foram inúmeras, como por exemplo, terapia de dependência química, psiquiatra de dependência química, remédio para tentar ficar sem as drogas. Infelizmente, eu tive passagens pela polícia, porque não apenas usando droga, não satisfeito, eu comecei a vender também, porque vi que todos os meus amigos à minha volta estavam usando, e quem sabe, eu não conseguiria ali sustentar o meu vício através dessa atividade. Infelizmente foram 2 vezes passagem pela polícia, uma vida ladeira abaixo, um jovem sem Jesus. Sabe o que eu posso dizer para você? Graças a Deus por uma igreja que não se limita às 4 paredes. Graças a Deus pelos grupos de vida. Graças a Deus por uma igreja que não depende de um púlpito como esse. Graças a Deus por uma igreja que não depende de um pastor de ofício para pregar o evangelho, para fazer discípulos, para expressar o amor de Deus para as outras pessoas. Porque com o estilo de vida que eu vivia, talvez eu nunca entraria num prédio ainda que tão bonito como esse, ainda que tão aconchegante, com ar-condicionado, com uma delícia de um café na entrada, com uma pessoa para te receber, não entraria. Mas uma casa diferente, e numa casa de um amigo, numa casa de alguém que estabeleceu uma conexão, é diferente. E foi assim que pela graça de Deus eu fui alcançado. Foi num grupo de vida que eu encontrei a vida, foi num grupo de vida que os meus olhos abriram, foi ali que a minha vida encontrou com a verdadeira vida, e eu recebi essa vida dentro de mim. Eu nasci de novo, I'm born again. Eu nasci de novo e comecei a viver algo extraordinário, porque não tem como você receber Jesus e viver da mesma forma. Não tem como você receber o Espírito daquele que visitou Maria, e ainda que uma virgem capacitou a gerar o ungido de Deus ali no seu útero, não tem como você receber aquele que andou por toda parte fazendo bem, curando enfermos, expulsando demônios. Aliás, vamos falar já no ponto, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, aquele que é todo poderoso dentro de você, e viver da mesma forma. A minha vida, ela não melhorou, a minha vida ela não deu um upgrade, eu não dei uma aperfeiçoada, eu verdadeiramente nasci de novo. A minha mãe perguntou para mim: o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? O que aconteceu? Resultado, esse ano eu tive a alegria de celebrar a minha mãe formando num seminário, se preparando para ser uma ministra de tempo integral. Foram 3 anos sendo preparada. Por quê? Porque através de um testemunho, a vida dela foi impactada. Ela entregou a vida para Jesus, ela foi batizada, não só ela, como toda a minha casa. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida. Ele poderia ter entrado de várias maneiras, mas sabe o que aconteceu? Que foi a porta de entrada, que foi o percursor para eu ter um encontro com Jesus. Foi alguém abrir a porta da sua casa para receber um grupo de vida. Então eu queria já começar aqui. Deixa eu ver, quem está aqui é um anfitrião? Levanta a sua mão.
uma salva de palmas para isso. Fica comigo. Todos os anfitriões, vai, fica de pé, anfitriões, fica de pé. Eu peço ao Senhor Deus que a mesma bênção que foi ali para a casa de Obed-Edom seja sobre eles. Que o Senhor os prospere. Que a despensa seja sempre cheia. Que a casa deles, Deus, seja marcada pela presença do Senhor e pela provisão sobrenatural do Senhor. Abençoe-os. Abençoe estas casas em nome de Jesus. Graças a Deus pelos anfitriões. Pode se sentar. Graças a Deus. Você deu propósito para o seu sofá. Você está dando propósito para os utensílios que Deus te deu. A coisa que mais me alegra hoje também é abrir a minha casa e deixar o povo sujar ela. Eu fico feliz e alguém fala assim, mas vai sujar o sofá? Eu falo, deixa sujar o sofá para um bom propósito. Deixa, depois a gente coloca isso para lavar, mas serve as pessoas. Foi numa casa, alguém que abriu a porta da sua casa. Ali eu ouvi o Evangelho pela primeira vez. Primeira vez. A gente acha que as pessoas já conhecem Jesus. A gente acha que as pessoas sabem que é um Salvador. Nós pensamos isso. Quando eu escutei o Evangelho pela primeira vez, era como se eu estivesse experimentando algo que me desse uma onda que não passa. Eu estava procurando, eu estava buscando, eu já tinha buscado em todos os lugares, em todas as formas, pelo menos na minha mente, eu busquei, eu tentei, eu me esforcei, eu usava uma dose, eu usava duas, eu usava três, eu usava mais, eu precisava ser satisfeito e nada me satisfazia. Eu tentava com dinheiro e podia ter dinheiro e o dinheiro não satisfazia, aquele vazio continuava lá. Mas o dia que eu escutei o Evangelho, numa casa, alguém abriu a porta, eu cheguei, fui acolhido, assentei, a palavra foi liberada, eu ouvi, a minha vida foi transformada. Sabe o que aconteceu um tempo depois? Eu queria entender, porque ninguém tinha falado de Jesus para mim ainda. Eu queria entender, porque eu dei sinais que eu precisava. Mas como eu dei sinais? Na minha escola, então, muitos problemas. Na minha faculdade, muitos problemas. Na minha casa e na minha família, muitos problemas. E eu dava sinais exteriores também, estéticos. Eu não tenho nada contra um dread, eu acho lindo. Até mesmo eu usava dread. Eu não usava dread porque eu achava bonito, eu usava dread porque eu me identificava com Bob Marley. Eu me identificava com a religião Rastafari. Eu não fumava maconha, eu usava droga de vez em quando. Era todos os dias. Era muitas vezes ao dia. Eu não queria que a minha mãe aceitasse. Eu queria legalizar a minha mãe. Eu queria legalizar as pessoas à minha volta. Eu queria fazer aquilo ser aceito e aquilo ser engolido pela sociedade. Esse era o meu estilo de vida. Sabe o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo assim: eu estou vazio e eu estou buscando alguma coisa para me preencher. Eu não sei o que você pensa quando você vê uma pessoa fumando. Talvez você nem pense nada, porque você já acostumou. Talvez nem passa pela sua cabeça quando você vê uma pessoa bebendo e enchendo a cara, porque você já se acostumou. Mas a realidade é que toda pessoa que está buscando excessivamente algo para se completar, ela está dando uma mensagem para você assim: eu estou vazio e eu preciso de algo para me preencher. Estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou aflito, eu estou cansado, eu estou estressado, eu preciso de algo. Eu dei sinais, eu usava roupas que expressavam as minhas ideologias. E eu não sei o que você pensa quando você vê isso. Alguns se afastam, alguns atravessam a rua. Eu acho engraçado, sabe por quê? Porque nós queremos ser iguais a Jesus, sim ou não? Nós nos identificamos com Jesus, e o grito de socorro das pessoas
nas ruas, era uma música para os ouvidos de Jesus. Ele não passava, ele parava. Ele não se afastava, ele ia lá e ele tocava. No Antigo Testamento era assim: não toca no imundo, porque quando você toca, você é contaminado. Mas no Novo Testamento, Jesus mostrou para a gente que é assim: toca, porque quando você toca, você transforma. Eu queria entender por que ninguém falou de Jesus para mim. Por que ninguém falou de Jesus para mim? Quando eu ouvi, eu recebi, eu acolhi, eu fui para aquele grupo, eu fui transformado, eu comecei a passar um filme na minha cabeça, e eu pensando, ali naquela escola, aquela pessoa, acho que era cristã, por que ela não falou para mim? Ali na minha faculdade, na minha vizinhança, as pessoas... E aí eu resolvi parar e perguntar para algumas pessoas. E eu fui ao encontro. E eu, de curiosidade, eu não quero te acusar, mas eu quero te perguntar: por que você nunca falou de Jesus para mim? Por quê? Foram tantos anos que eu sofri, minha família sofreu consequências. A primeira vez que eu ouvi o Evangelho, é claro, ele abriu os meus olhos, mas eu respondi: sim, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E muitos não pregam o Evangelho, sabe por quê? Alguns têm timidez, outros estão acomodados, não querem dar o passo, mas outros estão enganados, pensando que as pessoas já sabem e escolheram não caminhar com Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho, e não tem um ambiente mais adequado do que o nosso grupo de vida. Por quê? Porque você está chamando alguém que você conhece, e alguém que você conhece é alguém que confia em você. E quando vai para a sua casa e tem aquele momento de assentar, de compartilhar a vida, de trocar ideia, um ambiente adequado para você evangelizar, falar de Jesus. Eu preciso encurtar a história, eu não estou aqui para dar também só o meu testemunho, mas eu queria dizer para você, foi num grupo de vida que eu conheci Jesus. Foi ali que a minha vida foi transformada, não só a minha, mas toda a minha família. E não só a minha família, porque quando eu sentei ali, comecei a aprender, eu entendi que Deus também me chama para ensinar. E eu precisava transicionar de apenas assentar na multidão, para me posicionar como um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus, sabe o que ele faz? Discípulos. Às vezes nós passamos o nosso ano todo, acabou de passar o ano de 2022, e o que você fez? Talvez você fez muitas coisas, e terminou o ano frustrado, porque no final das contas, às vezes você não ficou realizado, porque você fez, e cadê o fruto do seu penoso trabalho? Porque às vezes, com a mentalidade desse mundo, nós gastamos a nossa energia nas coisas, e não nas pessoas. E o nosso chamado essencial é para fazer discípulos, é para multiplicar a nossa vida em outra vida. E quando eu estava ali sentado naquele grupo, eu comecei a entender, I'm realizing, que eu precisava também compartilhar. A vida cristã, ela consiste em 4 etapas, fala 4 etapas. Ela é receber, diga receber. Celebrar, fala celebrar. Viver e compartilhar. Você já recebeu? Já recebeu? Então celebra. Celebra. Você já celebrou que você recebeu perdão? Você recebeu graça ao invés de condenação? Você recebeu a mão estendida da reconciliação ao invés da separação? Você já celebrou porque você recebeu libertação ao invés da escravidão? Você já celebrou que só você não vê juízo? Só você, Ele te inocentou, Ele te justificou, era para você morrer, era para você sofrer, mas Ele morreu no seu lugar, Ele te deu vida quando você era pecador. Então celebra, mas além de celebrar, você precisa levar a sério, você precisa viver. E viver não é só para você. Viver verdadeiramente tem relacionado com o outro. Deus te deu 2 olhos, e os seus olhos não estão virados para você, está virado para o outro, está virado para o próximo, para você enxergar a necessidade das pessoas. E viver verdadeiramente consiste em compartilhar. Você não está aqui para retirar de Orlando.
Você não está aqui para tomar dessa cidade. Você não está aqui para conquistar. Deus te trouxe aqui, porque a vida cristã consiste em celebrar, insiste em viver, mas consiste em compartilhar. O que você vai deixar nessa cidade? Você vai dar de contribuição nessa cidade. Não tem nada melhor do que você fazer aquilo que você originalmente foi criado para fazer. Discípulos, filhos espirituais. Você sabe qual foi a primeira palavra que Deus registrou para o homem nas Escrituras? Primeira palavra. Qual foi a primeira palavra de Deus nas Escrituras para o homem? Multiplique-se, seja fértil e multiplique-se. Não é para guardar só para você. Eu quero que você multiplique. Peguei, ok. Você pegou? Eu vou enviar Jesus, e Ele vai te ajudar a ressignificar a sua multiplicação, porque você não vai ter só natural. Você precisa que o seu natural seja pleno, seja também espiritual. E aquele que crê em Jesus, ele dá o direito de se tornar filho de Deus. Multiplique. Qual foi a última palavra de Jesus antes dele partir para o homem? Façam discípulos. Quando eu estava ali participando, eu entendi. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar aqui só recebendo. Eu já entendi que Jesus me ama. Tem gente lá fora que não sabe. Eu já entendi que se eu orar e se eu confessar, Ele é poderoso para me perdoar. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem gente que não sabe. Eu já entendi que existe uma vida verdadeira, uma vida plena, uma vida cheia de sentido e de significado. Tem gente que não sabe. Eu já entendi que Jesus veio para isso, e as pessoas não estão vivendo a zoe, a vida plena de Deus. Eu preciso compartilhar. E na mesma hora, eu não sei se eu fui convidado para ser um líder em treinamento, ou eu me ofereci. Eu falei, eu estou a fim de contribuir. Encurtar na história, um ano depois eu estava liderando. Um ano depois eu estava supervisionando, porque minha célula multiplicou 2 vezes, as 2 células se multiplicaram, a outra se multiplicou, nós já éramos 5, e eu então, que tinha gerado aquele grupo, me dispus para acompanhá-los. De 5, fomos para 9, de 9, chegamos em 50 e poucos, até que eu deixei as atividades da companhia que trabalhava para me dedicar de tempo integral. Hoje, pela graça de Deus, tive a alegria de formar mais de 200 líderes. Escrevi esse material. Alguém ali no quiz marcou, ou na verdade, viu a resposta ali, que era a prioridade da presença de Deus. Esse também é um livro que eu escrevi, que eu amo falar sobre isso, colocar Deus em primeiro lugar. Mas esse livro é um livro que tem sido responsável hoje por formar milhares e milhares de líderes lá na Central, e também outras igrejas conectadas com a Central. E eu queria compartilhar um pouco com você. Por quê? Porque você, ainda que não ocupe uma posição de liderança, é chamado para liderar. Você que está conectado num grupo de vida, está sendo convocado por Deus para compartilhar, para contribuir para que aquele grupo cumpra o propósito. E eu quero compartilhar com você aqui, não se assuste, vai ser rápido, mas 5 declarações para você ter um grupo de vida excelente que cumpre o propósito. Ter um grupo de vida que cumpre o propósito onde Deus te colocou, onde Deus te enviar. 5 declarações. Está preparado? Amém. Esse texto, ele mexe muito comigo. É o texto que está Colossenses 3:23, diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A continuidade dele é maravilhosa também, porque fala da recompensa que nós teremos ao fazermos isso.
Eu também sou formado em administração e tive o privilégio de trabalhar por uma temporada numa grande multinacional no Brasil. Eu fiquei impactado com a maneira que eles faziam as coisas. Excelência, altíssimo nível. Mas sabe por que eles fazem o que eles fazem? Uma empresa que lucra mais de 20 bilhões por ano, faz tudo por dinheiro. Por que você faz o que você faz? Por que você vai num grupo de vida? Por que você veio aqui? Por que você vai fazer um grupo de vida com excelência? É porque o pastor Vitinho está te pedindo? É porque a igreja caminha nessa visão? Por quê? Qual é a sua motivação? A palavra de Deus fala assim: tudo que fizer, faça de todo o coração, como quem faz para o Senhor e não para os homens. Isso cabe lá para o seu trabalho. E tem alguém que precisa receber essa palavra aqui. Os melhores funcionários que eles precisam contratar somos nós. Somos nós. E ao você agir com excelência na sua empresa, ou onde você trabalha, ou em qualquer lugar, fazendo como quem faz para o Senhor, além de abençoar as pessoas, além de corresponder com o DNA que você carrega, que é o DNA do próprio Cristo dentro de você, você vai ser amplamente recompensado. Eu me lembro de assumir esse espírito dentro de mim, e ali na empresa onde trabalhava, eu fui crescendo profissionalmente. Por quê? Porque eu nunca fiz o que fiz para ganhar mais, nunca fiz o que fiz para ganhar um status, nunca fiz o que fiz para o homem. Eu tinha uma pessoa em mente: Jesus. Ele é o meu líder, Ele é o meu chefe, Ele é o meu cliente, Ele é o meu fornecedor. Tudo que eu faço para Ele. Quando você tiver essa mentalidade, se prepara para você, além de viver nessa perspectiva correta, colher bênçãos extraordinárias. Quando você for liderar, participar e contribuir na vida da igreja, quando você for fazer ali no seu grupo de vida, lembra, você faz para o Senhor. Vamos fazer para o Senhor? Vamos liderar para o Senhor? Vamos colocar o nosso coração para o Senhor naquilo que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui mais um pouquinho para o Senhor? Sim ou não? Sim. Então, vou dizer aqui para você 5 coisas. Exercite sua mente aí, pensa, como seria o grupo de vida dos seus sonhos? Como seria? Você vai falar várias características. Eu vou dizer aqui 5 para você, que se você aplicar no seu grupo de vida, contribuir com o seu grupo de vida para que essas características sejam ali vividas, vocês vão experimentar o extraordinário. Primeira delas, aliás, não é uma primeira, só quero te dizer que exige um trabalho intencional. Não vai acontecer de uma forma automática. Não é você reunir as pessoas num grupo que tudo vai fluir naturalmente. Exige esforço. Desde os tempos de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Lembra, o oposto de graça é mérito, não é esforço. O esforço, ele é necessário para aquilo que nós vamos exercer. Você quer liderar, você quer fazer com excelência, você quer contribuir para a obra de Deus ser cumprida entre os brasileiros, aqui em Orlando, aonde Deus te colocar, arregaça as mangas, porque o meu pai trabalha, eu também trabalho. Arregaça as mangas. Por quê? Porque nós vamos cooperar com Deus, com intencionalidade para a obra de Deus se cumprir aqui. Amém? Amém. Intencionalidade. Então, o que deve ser feito? 5 declarações. Eu vou fazê-las de maneira rápida, objetiva. Eu queria ter um material aqui, como falei para vocês, eu vim do Havaí, eu nem levei para lá, mas eu não conseguia trazer do Brasil. Se você quiser ter acesso a esse material completo,
Você pode entrar no meu Instagram, leomatos.central, tem o link lá na bio, e você tem ele em inglês, em espanhol, em português, para você acessar e para você trabalhar. O que eu quero te dar aqui é uma ferramenta. Se você vai construir esse prédio, você pode ter o cimento, você pode ter o material, você pode ter tudo à sua disposição, mas sem ferramenta adequada, vai te dar mais trabalho. Então eu quero te ajudar aqui, ajudar vocês, líderes, anfitriões, membros, engajados com Deus e com a obra de Deus, a terem as ferramentas para nós avançarmos naquilo que nós somos chamados para fazer. Amém? Posso falar mais uma coisa? Você não vai falar não, né? Então olha só, importante, entenda, essa vida em pequenos grupos, grupos de vida e células, entenda uma coisa, não é uma estratégia, não é uma estratégia. A razão de fazermos o que fazemos não é uma simples estratégia para nós cumprirmos o propósito de ganhar vidas para Jesus. A razão de fazermos o que fazemos é bíblica. A razão de fazermos o que fazemos é para vivermos o lifestyle que Jesus estabeleceu para a igreja. É o estilo de vida da igreja. O nome do nosso grupo chama Grupo de Vida. Eu acho esse nome extraordinário. Por que nós escolhemos célula? Não sei se você sabe, mas a célula é a menor parte da vida. E através da célula tão pequena, mas ali dentro carrega informações vitais que através de um processo de multiplicação gera a vida do corpo. Não se apega ao nome e nem se apegue ao que eu vou apresentar aqui de uma maneira restritiva para vocês. Por quê? Porque a grande questão não é uma metodologia em si, a grande questão são os princípios de vida, para vivermos a vida que Jesus veio trazer para nós. Lembra, Jesus se dedicou às multidões? Sim. Ele se dedicou às sinagogas? Sim. Ele se dedicou aos prédios? Sim. Mas ele dedicou a maior parte do seu tempo, do seu ministério, a um grupo de vida, que através desse grupo de vida impactou o mundo. Se você procurar uma teologia para a nossa eclesiologia, para a nossa maneira de viver a igreja, não tem como fugir de uma descentralização ministerial, não tem como fugir de um sacerdócio universal, todos os crentes vivendo como discípulos que fazem discípulos, promovendo vida através do discipulado. Então, nós só vamos avançar, não só se você arregaçar as mangas e estar disposto a trabalhar, mas se com a sua mente você entender que você não está numa filosofia pastoral, você não está debaixo de uma motivação de um pastor, você está sendo chamado para viver um estilo de vida da igreja neotestamentária, contextualizada no século 21. Você pode fazer da maneira que você quiser, mas não fuja dos princípios. Você está comigo? Então vou te falar aqui 5 coisas, pois esse material também pode ser passado à sua mão. Eu já disse para vocês que está lá no meu Instagram um link para você acessar nas línguas. O que eu quero te ajudar é pôr uma ferramenta para juntos trabalharmos e cumprirmos o propósito. Nós não vamos só tirar, pelo contrário, nós estamos passando por aqui para deixar, fazer discípulos, amar as pessoas, abençoá-las, cumprindo o propósito. Primeira coisa, seu grupo de vida. Toda vez que você lê célula, fala grupo de vida. Grupo de vida. Precisa ser vivo, fala vivo. Vivo. Atraente e cheio da presença de Deus. O que significa um grupo de vida vivo? Porque tem grupo de vida que é morto. O que significa um grupo de vida vivo? Grupo de vida vivo não é só que ele é animado. Um grupo de vida vivo não é só que ele tem uma recepção legal, um lanche legal, uma comida legal. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos fazendo para o Senhor e nós vamos fazer com excelência. Mas um grupo de vida vivo significa que ele não acontece apenas uma vez por semana.
Porque nós não podemos transicionar a impessoalidade da grande reunião para a pequena reunião. Desculpa. O culto, a vida da igreja, a first, como é que eu falo? Em comunidade brasileira, ela acontece no domingo? Igreja ao domingo? Não pode. Não pode. Domingo é o quê? É o encontro. Domingo é o quê? É a celebração. Domingo é o quê? É comunhão. Você pode colocar várias coisas, mas o que nós não podemos entender é que nós vamos viver a igreja no domingo. Da mesma forma, eu não posso dizer que o grupo de vida ele é restrito a um dia na semana. O que eu preciso fazer? Ser criativo para envolver durante a semana com relação e conexão entre as pessoas do meu grupo. Isso não é uma responsabilidade só do líder, é de todos que fazem parte do grupo. Entender que se o grupo é de vida, tem que ser vivo. E se é vivo, não acontece uma vez por semana. Não é que bom que você veio, tchau, até semana que vem. Quem sabe amanhã não vai mandar uma mensagem um para o outro, compartilhar um versículo, fazer uma oração, encontrar para alguma ocasião. Você está comigo? Tem que ser vivo, mas também tem que ser atraente. O que é atraente? É você imprimir a excelência. Não é fazer de qualquer jeito, de última hora. Talvez você vai chegar mais cedo, vai se unir ao anfitrião, vamos saturar o ambiente de oração, vamos colocar um louvor, vamos organizar o ambiente bem preparado. Como é que vai ser? Quando você prepara o ambiente, e todo mundo aqui quando vai no restaurante gosta de ir num restaurante com um bom ambiente, sim ou não? Faz toda a diferença. Quando você vai num restaurante e tem todo aquele, você fala, meu Deus, olha que restaurante gostoso. O nosso grupo de ouvida vai oferecer o pão da vida. O nosso grupo de vida vai oferecer o melhor. Então nós vamos dar o melhor. Coloca uma musiquinha ali no fundo, já prepara a água geladinha, suando ali na garrafa, põe um snack na mesa, prepara o ambiente com excelência. Você está comigo? Por quê? Porque nós fazemos o melhor. Agora imagina aquela pessoa chegando no grupo, vendo aquele ambiente preparado, aquela recepção calorosa. Não é assim, que bom que você veio, peraí só um minutinho que eu vou tomar um banho e já volto. Não é que bom que você veio, deixa a pessoa ali no canto e vai conectar com... Não, é uma conexão calorosa, brasileira, preparada com excelência. Mas nada disso adianta se não tiver o principal. Pode ter pessoas legais, pode até ter um network interessante, pode até ter aquele ambiente, deve ter com muita excelência, mas se não tiver a presença de Deus, nós estamos entretendo as pessoas. A presença de Deus é o diferencial. É quando ela chega e põe o pé lá e ela vai falar, meu Deus, tem alguma coisa diferente nesse lugar. O que é isso aqui? É a presença de Deus. Por isso vocês têm que entender, nós carregamos a presença de Deus. Quando você chega, o ambiente tem que mudar. Quando você chega naquele grupo, talvez chegar um grupo um pouco mais cedo e orar para cada um. Eu sou, assim, me desculpa os mais tradicionais, mas eu sou meio pentecostal. Me pediram até para ficar parado aqui, eu estou fazendo o meu esforço, porque eu gosto de movimentar. Mas eu sou daquele que pega um pouquinho de óleo, eu ponho assim lá na porta, eu falo, Deus, quem passar por essa porta vai ser eletrocutado com a sua presença. Eu oro em cada cadeira e eu falo, quem assentar nessa cadeira vai ser abraçado pela presença de Deus. Imagina a pessoa chegando lá. É esse ambiente que nós temos que gerar. Um ambiente, fala, um ambiente vivo, fala vivo, atraente, mas principalmente cheio da presença de Deus. Segunda coisa que é importante no grupo de vida, todos são importantes, mas o que faz a diferença, se eu pedir para os anfitriões ficarem em pé, deixa eu pedir para os líderes ficarem em pé, fiquem em pé aí os líderes, vamos dar uma salva de palmas para esses líderes. Glória a Deus pela vida de vocês, pode sentar.
Por quê? Porque para um grupo de vida cumprir o propósito, precisa dos líderes. Nada acontece sem liderança. Tudo que Deus faz na terra, Ele vai fazer através de liderança. Para tirar o povo do Egito, Ele levanta Moisés. É assim toda a história. Eu não vou encurtar aqui para a gente chegar lá no ponto. Mas se você quer um grupo de vida, abraça o seu líder, incentiva o seu líder. E líder, se comprometa a ser um líder excelente. Às vezes quando a gente lê isso, tem alguns que falam assim, que bom. Tem outros que falam assim, não é para mim. Eu vou dizer para você, ninguém nasce um líder. Ninguém. Às vezes você fala, eu não nasci para isso. Ninguém nasce um líder. Ou poderia dizer que todos nascem um líder, porque quando o homem foi gerado, a palavra de Deus para o homem, além de multiplicar, foi dominar. Você multiplica e você domina, você lidera. A última palavra de Deus, através de Jesus para o homem, também foi, faça discípulos, ou seja, lidere, sim ou não? Mas se você pegar as maiores características de um líder, você pode escolher elas, sabe o que você vai perceber? Ninguém nasce com elas, não nasce nem falando, tem que aprender a falar. O líder é carismático. Ninguém nasce carismático, desenvolve. Eu mesmo não era um líder, eu aprendi a liderar. Então a boa notícia que eu quero dar para você, que está entendendo que você está sendo chamado para liderar com excelência, é que você pode se desenvolver, você pode se capacitar, você pode se desenvolver com conexão. Fala, conexão. Amizade, relacionamento, porque líder tem que conectar. Você pode desenvolver com competência. Fala, competência. Aprendizado, leia, estude, dedique. Quanto mais você se capacitar, mais confiança e autoridade você vai ter e as pessoas vão poder confiar. Se capacite, leia. Não li a Bíblia toda, então comprometa-se em ler. Comprometa-se. 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia, 4 capítulos, vai aumentando a sua dose. Você não tem que saber tudo, mas você tem que estar na jornada do desenvolvimento. Conexão, competência. Agora, o que um líder não pode deixar de ter? Caráter. Porque se você não tiver amizade com todos e se comprometer a desenvolver a conexão, as pessoas vão dar um joia para você, dizer, tá bom, você está dando o seu passo. Se você não souber tudo, mas se você se comprometer a se desenvolver, as pessoas vão ver, está se dedicando, está indo para a aula, está lendo livro, está se capacitando. Elas vão estender a mão e vão dizer, eu estou com você. Mas se você não tiver caráter, já era. Então vou dizer para você, todos podem ser líderes excelentes. Tem alguns requisitos que são inegociáveis. E se você parar para pensar nos requisitos inegociáveis para um líder, você vai perceber que é um requisito inegociável para um cristão, porque todo cristão é chamado para liderar, porque todo cristão é chamado para ter caráter, é chamado para ser cheio do Espírito, é chamado para ser tratável, é chamado para se consagrar ao Senhor e à obra dele. E quando você vai olhando para esses requisitos, você vai dizer assim, todo cristão deveria ser assim, porque todo cristão é chamado para ser um exemplo para os outros, para fazer discípulos. Então, se todos se comprometerem a ser um verdadeiro discípulo, que é comprometido com a palavra, que ama a Deus, que ama as pessoas, que não se apega às riquezas desse mundo, que renuncia, que está disposto a tomar sua cruz, a negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus, a permanecer conectado na videira, para dar fruto, você vai perceber que essa pessoa que é um verdadeiro cristão já é um líder por natureza. Então, requisitos inegociáveis. Agora o que eu digo, não precisa fazer uma lista de tarefas, desenvolva hábitos, vai ser mais fácil. Eu não vou conseguir evoluir com você. No livro eu coloco alguns hábitos, como o hábito de você sonhar constantemente com o seu grupo crescendo, avançando, o hábito de você orar pelos seus membros, os membros do grupo, o hábito de você manter contato com eles, o hábito de você estudar todo dia um pouquinho, o hábito, são hábitos que você adquire e que você desenvolve a sua liderança. Mas o que eu preciso aqui é de todos vocês, sendo líder, separado ou não, você se comprometer em se desenvolver para ser um exemplo, para ser um líder e para cooperar com o seu grupo,
para ele ser um líder em um grupo de vida excelente. Estamos juntos? Então nós já falamos de um grupo de vida vivo, atraente, cheio da presença de Deus, de um grupo que tem líderes e pessoas que estão buscando desenvolver liderança de forma excelente. Terceiro lugar, tem que ser um grupo organizado, estruturado, funções estabelecidas e bem distribuídas. O que significa? Eu tenho um texto da palavra de Deus que mexe comigo. Eu não gosto nem de falar, mas é verdade. Está escrito lá assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se é para Deus, não pode ser de qualquer jeito. E a responsabilidade também não cabe só para o líder, porque todos que estão comprometidos ali devem cooperar para se organizar, para o líder não ficar sobrecarregado. Você viu que ali no quiz a pergunta era assim: qual é a principal tarefa do líder? Tem gente que colocou ganhar almas. Na verdade, sabe qual é a principal tarefa do líder? É se multiplicar em outro líder. Por quê? Porque todos devem se multiplicar. Um líder em treinamento vai se multiplicar em outro líder em treinamento. Um membro vai se multiplicar em outro membro. Um visitante vai se multiplicar em outro visitante. Agora, para o grupo ser organizado e fluir, não é apenas o líder fazer, são todos cooperarem. Porque sabe qual é o papel do líder? O líder é uma pessoa que influencia pessoas para cumprirem um propósito. Se você tem uma pessoa fazendo as tarefas, isso não é liderança. Então alguns grupos não estão fluindo bem porque está tudo nas mãos do líder. O papel do líder é delegar para todas as pessoas contribuírem. Quer ver um grupo de vida excelente? Não é um braço fazendo tudo. Tem grupo que está assim, ó, você tem um corpo, mas tem uma perna que está sendo arrastada. A perna está conectada no corpo, mas se essa perna não cumpre o propósito dela, você sabe o que acontece com essa perna? Ela torna um fardo para o corpo. Agora, se a perna conectada cumpre o propósito dela, aí ninguém segura esse corpo, porque ele pula, ele corre, ele cumpre o propósito dele. O que isso significa? Que todos do grupo devem cumprir o seu papel, que todos do grupo devem contribuir. E vou dizer para você, tem função para todo mundo. Pode ter um que vai atender o interfone, vai abrir a porta. Pode ter um que vai ficar responsável só pela limpeza. Pode ter um que vai dar as boas-vindas e o sorriso. Pode ter o outro que vai preparar a mesa. Pode ter o outro que vai delegar as responsabilidades ali de quem que vai trazer o quê, se vai ter um lanche naquele grupo. Pode ter uma outra pessoa que vai fazer uma dinâmica. Pode ter uma outra pessoa que vai conduzir o momento do louvor. Pode ter uma outra pessoa que vai conduzir o momento da palavra. Pode ter uma outra pessoa que vai conduzir o momento da oração. Pode ter uma outra pessoa que vai trazer um desafio ao final. Pode ter uma outra pessoa que vai tirar uma foto do grupo e vai montar alguma coisa com todas as memórias que aquele grupo teve. Pode ter um outro que vai marcar os eventos. Pode ter, você não assim, tem funções para todo mundo e mais um pouco. O que nós precisamos? Com o seu dom, com o seu talento, com a sua habilidade, você entrar em ação, com aquilo que Deus te deu, com o problema que você está vendo, você tem que ser a solução. Se você está vendo que está faltando algo no grupo, que bom que você viu, vem aqui, cada um senta num lugar, e quem senta num lugar tem uma visão diferente, quem está ali está vendo uma coisa que o dali não está vendo. E se você está vendo, você é responsável também para ajudar aquele problema que você está vendo. Então o que eu quero dizer, para você avançar sendo eficiente, você precisa ter um grupo organizado, as funções estabelecidas e bem distribuídas. Eu falo do grupo ter identidade. Identidade é mais às vezes até do que de um nome. Aqui o grupo acontece geograficamente, ele acontece sempre no mesmo lugar, sim, numa mesma hora para começar, hora para terminar. Não tem hora para terminar, ele não tem identidade. Mas como assim? Bom, aliás, hora de terminar aqui é 9h30. Por quê?
Porque quando nós temos identidade, gera credibilidade. Eu posso ir lá porque tem hora para acabar. E porque tem hora para acabar, eu posso levar aquele meu convidado. Ele não vai ficar lá até tarde. Tem gente que não leva convidado, você sabe por quê? Porque o grupo tem hora para acabar. Tem gente que não leva convidado, por quê? Porque não sabe se o grupo vai ter. Quando perguntas do tipo são feitas, que horas que começa essa semana? Vai ser que dia essa semana? Vai ter reunião essa semana? Onde vai ser? Sinais de falta de identidade. Eu me lembro de um grupo nosso, que eu estava liderando, e de repente, chegou algumas pessoas, uns 20 minutos depois que já tinham começado, eu não estava esperando mais ninguém, eram 2 pessoas, eu falei, ué, que estranho. Eu falei, tá bom, pode mandar entrar. Aí entraram as 2 pessoas, eu falei, vocês aqui, era um com convidado. Ele falou, claro, eu sabia que toda quinta-feira às 8 horas seu grupo reunia. Fiquei à vontade de vir trazer um convidado. Eu falei, que bom que vocês vieram. Você está entendendo? Identidade. Cronograma. Como é que vai ser o nosso cronograma? Vamos começar? Qual vai ser o programa da reunião? Pode ter variação? Claro, seja sensível ao Espírito Santo. Mas às vezes tem mais uma parte, às vezes uma outra vai ser mais rápida. Mas vocês precisam planejar isso. Planejar. E por isso eu já vou para o próximo ponto. Eu já falei das funções que nós precisamos distribuir. Então esse é um grupo organizado, estruturado, funções estabelecidas e bem distribuídas. Como isso é feito? Isso é feito por planejamento. Quem falha em planejar, planeja falhar. Nós precisamos de planejar. E para planejar a gente assenta todos do grupo e nós vamos conversar. Quais são os nossos desafios? Quais são as funções? O que nós temos para fazer? Todos contribuem e nós vamos desenvolver o melhor grupo de vida que Deus vai encontrar para nos visitar, para nos abençoar, para trazer as pessoas, para ali elas conhecerem Jesus, serem salvas, transformadas. Por isso eu digo que também o grupo de vida precisa viver todas as fases e estações. E nós precisamos identificar qual fase nós estamos agora. Então vamos fazer ações em planejamento dentro dessa fase. Nós organizamos o nosso ano em 4 estações, assim como as estações do ano. Cada estação, ela tem um foco. Não significa que nós ficamos limitados àquele foco. Por exemplo, eu começo com uma ênfase, talvez, no crescimento. Eu vou garantir que todas as pessoas do grupo estão orando por amigos, estão relacionando com amigos, e estão preparando para testemunhar para esses amigos e convidá-los para o grupo. Então, nessa estação, todas as nossas reuniões tem que ter um apelo no final. Nós vamos preparar ela com essa ênfase. Talvez num outro momento, a minha ênfase do grupo vai ser garantir que todos do grupo tenham uma Bíblia, que todos do grupo estejam lendo a Bíblia, que todos do grupo estejam conectados ao culto, que todos do grupo estão dando o seu próximo passo dentro de um curso que a igreja oferece para crescer espiritualmente, que todos do grupo estão sendo discipulados, estão sendo acompanhados, não só pelo líder, porque talvez o líder vá acompanhar 3 mais maduros ou líderes em treinamento, e esses 3 vão acompanhar outros do grupo, de forma que todos sejam acompanhados. É uma ênfase. Talvez em um outro momento nós vamos dar uma ênfase na comunhão. A ênfase vai ser um lanche mais demorado. A ênfase vai ser reuniões fora daquele horário, daquele ambiente tradicional, para gerar conexão, para gerar amizade, para gerar relacionamento. Então, o que eu estou querendo dizer? É que nós precisamos identificar a necessidade do grupo e planejar ações dentro daquela estação e caminhar dentro do ano, transicionando as estações para o cumprimento do propósito. Qual estação seu grupo está? Para você identificar, talvez você vai ter que sentar e avaliar, fazer um diagnóstico. Você vai no médico, qual a primeira coisa que ele faz? Vamos fazer os exames, vamos fazer um diagnóstico. Talvez o grupo vai ter que reunir e vai fazer um diagnóstico. Como está o nosso grupo? E nesse momento do diagnóstico, além de organizar, além de distribuir as funções,
vai identificar qual estação nós estamos e qual estação nós vamos para organizar as estações, organizar o ciclo da célula, organizar o momento que nós estamos, a ênfase que nós vamos dar. E para isso, nós precisamos planejar. Vamos para a reta final? Um grupo de vida excelente é um grupo vivo, atraente e cheio da presença de Deus. É um grupo que tem líder excelente e pessoas se desenvolvendo para serem líderes excelentes. É um grupo que é organizado, estruturado, com funções estabelecidas e distribuídas. É um grupo que vive cada etapa, cada estação. A ênfase é essa. Tudo bem, nós podemos discipular aqui, nós podemos crescer aqui, mas agora nosso foco é comunhão. Daqui a pouco o foco muda. Não significa que você para de evangelizar, significa que você está dando um foco. Você está entendendo? Planejamento para viver as etapas. Por fim, o grupo de vida, ele tem que ser eficiente no cumprimento dos seus propósitos. Eu vou finalizar com esse banco. Qual o propósito desse banco? Tá bom aqui? Qual o propósito desse banco? Posso sentar? Não vai cair? Quem me garante? Fabricante? Você vai dizer, não, eu estou vendo, o propósito vai ser cumprido. Por quê? Porque tem 4 pernas. Não, o propósito vai ser cumprido. Você pode assentar, ele vai te suportar. Por quê? Porque tem os pilares. Se tem os pilares, só de ver que tem os pilares, você fala, pode assentar, você não vai cair, você está certo, tem os pilares. Para o nosso grupo ser eficiente no cumprimento dos propósitos, eu vou perguntar para você, os pilares estão onde? Qual pilar? Por exemplo, anota aí, o pilar da adoração. É um grupo centrado em Jesus ou é centrado nos homens? É um grupo de network ou é um grupo para conhecer a Deus e fazer conhecido? Qual o propósito? A adoração está lá? Presença de Deus está lá? É um grupo para conhecer mais a Deus, fazer Deus conhecido, conhecer os propósitos de Deus. Então é um grupo centrado em Deus. Ok, o pilar está lá, mas só esse pilar não sustenta. Qual é o outro pilar? Tem edificação? Tem edificação? Sim. As pessoas estão crescendo? Sim. E a edificação não é só do líder para os membros, é uns aos outros, contribuindo, agregando. Tem sim, tem adoração, tem edificação. Só 2 pilares sustenta? Não, tem que ter comunhão. Às vezes o seu grupo é bom na adoração e na oração, às vezes o seu grupo é bom no estudo, mas não tem relacionamento. Tem que ter o pilar do relacionamento, aí o propósito vai ser cumprido. O propósito vai ser cumprido, mas está faltando mais um. Qual está faltando? A participação de todos, o serviço, os dons. Se eu tenho um grupo que tem adoração, presença de Deus, louvor, oração, se eu tenho um grupo que tem edificação, isso eu estou falando de discipulado, eu estou falando de capacitação, se eu tenho um grupo que tem relacionamento, que tem amizade, que tem vida na vida, se tem um grupo que tem participação, que todos estão envolvidos, o propósito está sendo cumprido? Sim, sim, sim ou não? Sim. Olha que legal, um grupo de vida cheio da presença, edificação, ele tem comunhão e ele tem participação de todos. Está perfeito? Está quase. Está quase. Por quê? Porque tem grupo que é nota 10 em adoração, em louvor, em edificação, em comunhão, e todo mundo participa. Mas é só a gente. Ninguém aceita no palco. Tanto que eu estou dizendo para vocês, Jesus chamou os discípulos e falou assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão e se multipliquem e façam discípulos. Não é só um religioso, faça um discípulo. Ensina ele a obedecer tudo aquilo que eu ordenei para vocês. Vão.
faça discípulos. Se o grupo de vida tiver tudo, mas não tiver o evangelismo, pode fechar o grupo. Se a igreja tiver tudo, mas não tiver evangelismo, fecha as portas que não é igreja. Eu não estou dizendo que o evangelismo é o mais importante, mas eu estou dizendo que o Rei dos Reis se limitou a essa carne, veio aqui, se desgastou, foi esfolado, foi para aquela cruz, morreu, ressuscitou, para que todos sejam salvos, e disse: vão e pregam o evangelho, vão e façam discípulos. Se o grupo for voltado para nós mesmos, não é igreja. Tem que ter discipulado? Tem que ter adoração? Tem que ter comunhão? Tem que ter participação? Mas se não tiver a disposição de colocar o banco para as outras pessoas assentar, qual o propósito? A mulher grávida que prepara o quarto, que decora o ambiente, que compra o berço, que faz tudo, qual é a expectativa dela? Adianta fazer alguma coisa se perder o bebê? Adianta fazer alguma coisa se o filho não nascer? Façam discípulos. Pregue o evangelho e façam discípulos. Multiplique a sua vida em outra vida. Você pode fazer, é sim para adorar, é sim para discipular, é sim para ter comunhão, todos devem participar, mas cadê os bebês? Cadê os bebês? Então, para o nosso propósito ser cumprido, não adianta voltar só para a gente. Você pode ter uma árvore carregada de fruto, mas vai ser muito bom se um fruto cair e morrer, se a semente for germinada, e se outra árvore nascer. Meu amigo, você é muito mais do que um fruto. Essa semente que está dentro de você tem potencial não é só para gerar uma árvore, é uma floresta de frutos. Mas para isso acontecer, você vai ter que morrer. Você vai ter que negar você mesmo. Talvez você vá abrir sua casa. Talvez você vai dizer sim para virar um líder, para você passar por esse Orlando e fazer discípulos, e ver esse grupo seu com a maior alegria. É uma adoração vibrante no grupo, yes. É o discipulado acontecendo, yes. É as pessoas se envolvendo e participando, sim. É a gente numa comunhão gostosa, sim. Mas é quando alguém lá de dentro vai dizer: conta comigo para a gente multiplicar, porque o que nós estamos vivendo aqui não vai parar nesse lugar. Nós vamos abrir outra casa, nós vamos avançar em mais um território nessa